Oi, gente! Vamos então à nossa aula 10A. O cálculo do ângulo entre dois vetores. Se nós vimos já na aula passada que U vezes V em produto escalar é módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno de θ, então quer dizer que é só eu isolar o cosseno e passar esse módulo de U vezes módulo de V dividindo a equação. Então, quer dizer que o cosseno do ângulo θ vai ser U vezes V em produto escalar sobre módulo de U vezes módulo de V. E nessas condições, nós temos lá, calcular o ângulo entre os vetores U e V. Esses nossos vetores U e V, então, vai ser o nosso cosseno de θ, que vai ser igual a U vezes V em produto escalar sobre módulo de U vezes módulo de V, certo? Então, quer dizer que nós temos aí U vezes V em produto escalar. Quem que é U? 1 e 4, vezes V menos 1, 2 e 2, sobre o módulo de U vezes módulo de V. Módulo de U, 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado, 1, mais 4 vezes 4, 16, que é 4 ao quadrado, vezes módulo de V. Raiz de menos 1 ao quadrado, 1 mais 2 ao quadrado, 4 mais 2 ao quadrado, 4. Tá aqui em comprimir e traço de fração. E nessas condições, o que acontece aí? Nós temos a multiplicação dos vetores por escalar, então eu tenho 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 2, 2 mais 2 vezes 4, 8. Tudo isso sobre raiz de 16, 17 e 18, tá aqui, vezes raiz de 4 mais 4, 8, mais 1, 9, tá aqui também. Isso? Daí, o que eu faço aí nesse questionamento todo aí? Eu tenho que a raiz de 18, ele é fatorável. Então, eu vou fatorar esse 18 aqui, tá? Fatorando esse 18. Dá por 2, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Então, esse 3 ao quadrado sai da raiz. Então, fica 3 raiz de 2. 3 raiz de 2. Certo? Se precisarem da minha ajuda, estou à disposição. Então, quer dizer que o cosseno do nosso ângulo θ vai ser 8, 10, 9. Isso? 9 sobre 3 raiz de 2 vezes raiz de 9, que é 3. Então, 3 vezes 3 já é 9. Com esse 9 aqui, simplificou. Todos esses aqui, ficou 1 aqui em cima, sim? Então, eu vou escrever de novo que cosseno de θ é igual a 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, raiz de 2, ou seja, nós temos que cosseno de θ vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2 vezes 2, 4, raiz de 4 é 2, certo? Agora, a pergunta que não quer calar. Qual é o ângulo θ cujo cosseno é a raiz de 2 sobre 2? Θ vai ser escrito como o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2. Ou seja, é 45 graus. Certo? Tranquilo até aí? O segundo exemplo. Sabendo que o vetor V, que tem coordenadas 2, 1 e menos 1, forma um ângulo de 60 graus com o vetor AB, determinado pelos pontos A e B. Calcular M. Então, quer dizer que eu tenho que começar esse negócio todo aí como sendo o vetor AB vezes o V. Então, eu vou dizer que cosseno de θ é igual a U vezes V. Ou seja, é AB vezes o vetor V, sobre o módulo de AB vezes o módulo de V. Tranquilo até aí? Tá, mas AB, eu não sei quem é o vetor AB, mas eu tenho os pontos. Então, quer dizer que o meu vetor AB é o ponto B menos o ponto A. B menos A, 4 menos 3, 1, 0 menos 1, menos 1,
E m menos menos 2 é m mais 2. Tranquilo até aí? Agora eu vou substituir as informações. Se forma um ângulo de 60 graus, quer dizer que eu vou calcular o cosseno de 60. Cosseno de 60 graus é igual ao meu vetor AB, que é 1 menos 1 e m mais 2, que multiplica o meu vetor V, 2, 1 e menos 1. Tudo isso sobre o módulo de AB é a raiz dos seus elementos ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado é mais 1, mais m mais 2 ao quadrado. Tudo isso vezes a outra raiz, que é o módulo de V. 2 ao quadrado é 4, mais 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado também é 1. Então, eu tenho lá, nessas condições, em produto escalar no numerador, eu tenho lá 1 vezes 2, 2, menos 1, menos m, menos 2. Tranquilo? Distributiva aqui do menos 1 com o m e o 2, tá? De baixo, raiz, 1 mais 1 é 2, mais, aqui eu tenho um produto notável, gente. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso está dentro dessa raiz aqui, que multiplica 4 mais 1, 5, mais 1, 6. Tá aqui na mão também. Tranquilo até aí? Agora, eu estou vendo que eu sei calcular o cosseno de 60. Quanto que é o cosseno de 60? 1 sobre 2, que é igual 2 mais 1, 3, menos 2 é 1, isso? Menos 1, né, gente? Não erremos a conta. Menos 1, menos m. O m continua, vamos levá-lo junto. E aqui embaixo eu tenho a raiz de m ao quadrado mais 4m mais 4, 6. Mais 6 vezes raiz de 6. Agora, eu posso também multiplicar os meios pelos extremos, tá? E, antes disso, eu posso também multiplicar esse 6 dentro da outra raiz e fazer a distributiva com todo mundo. Então, é isso que eu vou fazer já multiplicando todo mundo, tá? Então, vai ser assim, raiz de 6m quadrado mais 6 vezes 4, 24m, mais 6 vezes 6, 36, tá todo mundo dentro da raiz, que é igual a esse 2 que multiplica o menos 1, então eu tenho menos 2, menos 2m. Tranquilo até aí? Agora, como é que eu faço para me livrar dessa raiz? Porque eu não posso operar essa raiz com as pessoas que estão fora da raiz. Então, eu elevo os dois membros ao quadrado, porque daí esse 2 vai com essa raiz e aqui eu tenho um produto notável. Então, eu tenho lá 6m quadrado mais 24m mais 36, que vai ser igual ao quadrado do primeiro, 4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai ficar positivo. Isso? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8m. E daí, mais o quadrado do segundo, 4m ao quadrado. Isso? Agora, eu vou passar todo mundo aqui para o primeiro membro, porque eu tenho aí duas raízes, uma fórmula de Bhaskara para resolver. Então, eu tenho 6m ao quadrado menos 4m ao quadrado. Tenho também 24m menos 8m. E tenho mais 36 menos 4. Tudo isso igual a 0. Arrumando esse cálculo todo aí, então, eu tenho 2m quadrado mais 24 menos 8, eu tenho 16, isso? 16m mais 36 menos 4, eu tenho 32. Tudo isso igual a 0. E, para eu aplicar a Bhaskara, eu posso dividir toda essa equação por 2. Isso? Porque todos os elementos são múltiplos de 2. Então, eu tenho m ao quadrado mais 8m
mais 16. Tudo isso igual a zero. Agora, eu vou calcular Bhaskara. Ou seja, m é igual menos 8 mais ou menos raiz de 8 vezes 8, 64, menos 4ac. 4 vezes 16, 64 também. Tudo isso sobre 2a, que é o próprio 2. Então, eu tenho que m é igual. Aqui deu 0, menos 8 divididos por 2 é menos 4. Tá aí o nosso menos 4 como resultado. Tudo bem? E daí, agora, para a gente finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre os ângulos diretores e os cossenos diretores. Então, eu vejo aqui nessa expressão gráfica aqui, que ângulos diretores e cossenos diretores, a gente vai estar falando sobre os ângulos que podem ser vistos em relação a I e ao vetor V, ao ângulo alfa, o vetor J e o vetor V, é o ângulo beta, e o vetor K e o vetor V, que é o ângulo gama. Então, esses são chamados de ângulos diretores. E vamos ter também os seus cossenos diretores, ou seja, os cossenos de cada um desses ângulos. Cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama. Nessas condições, eu escrevi aqui para vocês que cosseno de alfa vai ser quem? Pela teoria que a gente já viu, vai ser o produto escalar entre V e I, certo? Entre V e I, que é sobre o módulo de V vezes o módulo de I. Ou seja, o vetor V tem coordenada x, y, z e o vetor I, 1, 0, 0, 1, sobre o módulo de V vezes 1. Então, quer dizer que a hora que eu faço essa multiplicação aqui, o y e o z zeram. Então, fica só o x sobre V. Cosseno de beta, a mesma coisa, e cosseno de gama, de forma análoga, tá? E nós estamos falando também sobre o versor. O versor eu falei para vocês já em todas as aulas, porém eu não sabia como calculá-lo. Para calcular o versor, é V sobre módulo de V. Isso já tínhamos visto na teoria. Então, isso quer dizer que é x, y, z sobre módulo de V. Então, quer dizer que é a coordenada. X sobre módulo de V, y sobre módulo de V e z sobre módulo de V. Ou seja, o versor são os cossenos diretores de alfa, beta e gama. E como o versor é um vetor unitário, então nós podemos definir essa fórmula como cosseno quadrado de alfa mais cosseno quadrado de beta mais cosseno quadrado de gama é igual a 1. Por exemplo, nós temos aqui, para calcular dados, os ângulos diretores dos vetores são alfa, 45 e 60 graus. E é para determinar o nosso ângulo alfa. Então, se é para determinar o nosso ângulo alfa, a gente pode montar pela fórmula que vimos aqui anteriormente, certo? Então, nós temos lá cosseno quadrado de alfa mais cosseno quadrado de 45 graus mais cosseno ao quadrado de 60 graus. Tudo isso é igual a 1 pela fórmula, tudo bem? Tudo isso igual a 1. Daí, cosseno quadrado de alfa estamos procurando, mais cosseno de 45. Cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Tudo isso elevado ao quadrado, certo? Mais cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é meio. Tudo isso elevado ao quadrado é igual a 1. Então, eu tenho lá que cosseno quadrado de alfa é igual a raiz de 2 elevado ao quadrado, a raiz com o quadrado for embora ficou 2 sobre 2 ao quadrado, que é 4, tá? Eu coloquei um igual aqui, não é um igual, é um mais, né? Só errei o sinal, é um maisinho aqui. Daí, mais 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. Tudo isso igual a 1. Então, eu tenho que cosseno quadrado de alfa mais 2 mais 1, 3, sobre 4, é igual a 1. Passando os números para o outro lado. Cosseno quadrado de alfa é igual a 1 menos 3 quartos. 4 menos 3 é 1 sobre 4. Tranquilo até aí? Sim?
E daí, nessa situação, esse quadrado vai passar como raiz do outro lado. Então, cosseno de alfa é igual a 1/4 dentro da raiz. E se for passado o quadrado, então é mais ou menos essa raiz aí. Então, cosseno de alfa vai ser igual a mais meio e menos meio. Ou seja, o que significa isso? Quer dizer que a alfa vai ser igual ao arco cosseno de meio e alfa é igual ao arco cosseno de menos meio. Certo? E daí, nessas condições, quem que é o ângulo cujo cosseno é meio? É 60 graus. Alfa é igual a 60 graus. E também, a alfa vai ser igual. Aonde é o ângulo que o cosseno é menos meio? É no segundo quadrante, ou seja, 120 graus. Então, finalizamos aí a nossa aula 10, gente. Um beijo!